Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o CPTS. Mais um mês acompanhando aí o fundo e tal. Vamos ver como é que ele tá, dar uma olhadinha no relatório e tal, cotação, aquela coisa toda que a gente já está acostumado a fazer, né? Deixa eu abrir aqui pra gente ver, né? A cota deu uma recuperada boa aí recentemente, né? Tava lá negociando lá uns 6 e pouco. Ficou mais barato que $1 nessa época. E agora se recuperou, saiu uns 6,15 e tá em 7,57. Cara, subiu tipo 1,50. Tipo, mano, mais de 20%. Mercado se animando aí bastante, né? O fundo vem pagando próximo dos 8 centavos. Se a gente abrir aqui, tá aí o relatório, né? Patrimonial 8,74, pagou 8,2 centavos, foi o melhor rendimento no último ano, né? Legal. A gente tem uma liquidez de quase 10 milhões e o número de cotistas segue em queda. Parou de cair de forma grotesca, igual estava caindo, mas ainda assim em queda, né? Aqui de movimentações, resultados, etc, etc, etc. A carteira de papel foi impactada pelo fechamento das curvas de títulos públicos, com isso essa carteira ela valorizou, né? A carteira de crise, o foco praticamente totalmente em PCA, 98,6% em PCA. Carteira de fundos, a gente tem aí 74 ativos, 55% do PL. Então 55% do PL em FIIs, 34% em CRI. Desde que o CPTS fez aquela mudança do regulamento e tal, ele fez um giro muito forte, muito abrupto em direção a fundos imobiliários. E, cara, a gente viu como é que o mercado tava, né? Super barato. Então, pelo jeito, esse giro ele vai se pagar, ele vai dar super certo no futuro, quando ele começar a executar os ganhos de capital. Vamos ver aí, né? Temos o guidance de dividendos até abril de 26, que é entre 7 a 9 centavos por cota. É isso que eles esperam daqui para frente. A gente fica de olho, um guidance aberto e tal, mas eles esperam isso. No mês, o destaque fica para um ganho de capital de fundos imobiliários bem baixo. Foi o menor ganho nos últimos 6 meses que tem aqui, né? Só R$260 mil. E o fundo teve um resultado de 77 centavos, pagou 82, 0,77. Os caras criaram a terceira casa decimal de centavos. É igual a gasolina, nessas gasolina antigamente tinha 3 casas decimal, acabaram com essa brincadeira, fundo imobiliário ainda tem essa gracinha. Pagou 8,2 centavos, como eu falei, melhor rendimento do último ano, né? Tanto em valor do dividendo quanto em porcentagem. Porcentagem não, né? O mês passado foi um pouquinho melhor. Mas de toda forma, no tocante de dividendos, foi muito bom. Aqui a realidade do fundo é antigão, galera, do 14. No mês, tivemos algumas compras de CRI, 12 milhões, vendas na ordem de 33 milhões de reais. O fundo ainda perdendo cotista, né, frente ao ano anterior, e uma liquidez muito boa. Carteira dele, 55% FII, 34% CRI, tem um pouquinho de carrego, um pouquinho de liquidez aqui. E a gente consegue ver como é que ele está posicionado, né? Um fundo que virou com força a mão para fundos imobiliários. Que a carteira de CRI por segmento, né? A gente consegue ver. Melhor ver a carteira de FII por segmento também, mas é mais fácil ver por aqui. Para jogar essa do água que eu não estou 100%. CRI, as maiores exposições: Açaí, General Shopping, que é o GSFI, e o FIV2 Prime, que é o antigo XPPR, né? As maiores posições. Já no fundo imobiliário, as maiores exposições estão em vários produtos da própria Capitânia: CPUR, CPRG, CPSH, CPOP, CFOP, né? Vários produtos que são da própria gestora. Isso tem um conflito de interesse no final do dia, né? E aí é um ponto, né, galera? Porque eu cheguei vários fundos descontados. E aí, se ele tivesse injetado dinheiro nesses ativos, será que ele tivesse colocado em outra coisa, não teria sido mais interessante? Pois bem. Né? Só em fundos da Capitânia, nós estamos falando de 4,8, 4,6, 4, só que dá 16,4
4 com 3,9 dá 20 ponto alguma coisa, e o CBOF 23, quase 24%, quase praticamente 25% do fundo são ativos da própria Capitânia. Até uma JFI, que é da própria Capitânia também e tal. Então, assim, quer ou não, ele se transformou no ativo com mais fundo imobiliário do que CRI? Sim, mas ele se transformou num ativo bem conflitado também, né? Inegável. Continua com as suas compromissadas, 13% do PL, vem diminuindo, mas ainda continua elevado esse patamar. E os CRIs aqui em carteira e tal, galera, não gosto de comentar não. É isso aí que a gente tem para falar sobre o CPTS, né? A gente fica acompanhando o fundo, fica de olho nessa transformação que a gestão fez, né, nesse produto, de trazer o fundo, tirar o fundo que era um fundo de CRI, com os fundos imobiliários de acessório, e transformar de fato no hedge fund mesmo, né? A gente precisa ver como é que essa estratégia vai se pagar com o tempo. Claro que agora ele fez muita compra de fundo imobiliário a preços muito bons. Isso é um lado positivo para ele. Mas a gente precisa ver, né, como é que vai ser o todo. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, tamo junto. Se gostou, já sabe, se inscreva. Se gostou, vai ser Até a próxima. Fui.